Olá, eu sou Cândida Campos, bem-vindos ao programa O Segredo da Cândida. Hoje o meu convidado é Nelson Mateus. Olá Nelson, bem-vindo. Olá Cândida, muito obrigado. Como é que é o Nelson criança e adolescente? Como é que tu te revês nessa fase? Revejo-me como alguém que nasce 2 anos antes do 25 de Abril, alguém que nasceu antes daquilo que hoje todos conhecem como democracia. Praticamente já nasci em democracia, portanto não tenho memórias do outro tempo, mas tenho as memórias daquilo que os meus avós e que os meus pais me contavam do tempo antes de existir a democracia. E este evoluir como pessoa é muito marcado por esses primeiros anos, com o início da escola, em que vieram alunos para a minha turma, em que eram os filhos e que eles próprios também eram retornados. Que era o nome que se era o nome horrível que se dava, o rótulo que se dava às pessoas. E desde pequeno é engraçado como hoje, quando se fala tanto de migrantes e de brasileiros que vivem cá e que deviam ir para a terra deles e que deviam não sei o quê, e não vamos discutir se deviam ou não, cada pessoa tem a sua opinião, mas aquilo que me choca hoje, quando olho para o passado, é perceber que na altura havia muitos filhos desses retornados e os próprios retornados que diziam, eles que vão para a terra deles. E na altura já os meus pais e os meus avós me explicavam que a terra deles era o país onde eles estavam, que não estava nada errado, que as pessoas tinham ido à procura de uma vida melhor, que tinha havido aquilo que todos sabem, com a guerra do ultramar e com o 25 de Abril, que as pessoas tiveram que voltar, claro, muitas sem nada, muitas com direito àquilo que tinham, que era o trabalho, porque tinham ido para lá de desempenhar algumas funções. Como foram daqui para a França e para a Alemanha, como foram... Exatamente, e que só estavam a retornar para o seu país natal. Portanto, aquela coisa de voltem para onde vieram, voltam para a vossa terra, a terra delas era aqui. E então, assim como a tua terra foi Lisboa. Como a minha terra era Lisboa. Mas uma pessoa que nasce em Lisboa, tu não podes ir a voar à terra. Posso, porque assim, eu tinha os meus avós maternos que eram daqui de bastante próximo, que eram do Sobral de Bantagraço. Portanto, os meus avós maternos foram os avós com quem eu aprendi o que é ir à terra e com quem eu aprendi várias coisas ligadas à terra. É engraçado que estamos em pleno verão, mas em contagem decrescente para o outono, e há sempre um cheiro e um som que jamais me vou esquecer, que é o pisar das folhas, as folhas de outono, e aquele cheiro do outono, da terra molhada. E isso eu herdei, e essas memórias eu vou sempre buscar aos meus avós maternos, a avó Vitória e ao avô João, que foram os primeiros também a partir. O avô João é aquele que eu tenho umas memórias... Eu já sei que tu, desculpa interromper-te, mas já lá vamos. Sim, ok. Já lá vamos. Eu sei que há uma ternura e um afeto muito grande pelos avós, pelo teu historial, daquilo que escrevem sobre ti. Sim. E do que está é visível. Mas é um papel muito importante, acho que sim. Hoje sinto que todas as crianças, quando têm o equilíbrio do pai, da mãe e dos avós, eles estão estruturalmente, têm a melhor estrutura que podem ter, sim, sem dúvida, sim, sem como dúvida. Como ser humano é um grande pilar, porque é de facto. Agora, fala um bocadinho com esse teu espírito já analítico, de sentires a diferença que falavam das crianças que diziam volta para a tua terra, sim, e dizer, claro, já tinhas esse sentido de justiça, vá lá. Eras uma criança que de traquina, brincalhona, sim, era brincalhona, ou muito bem comportadinho? Não, muito mal comportado, ainda hoje aí está. Até hoje eu adoro desafiar. Não, é engraçado que eu há cerca de 10 anos estive no Brasil e eu tenho esta cara que é uma cara de diabo, diga-se de passagem, e estava com um amigo meu... És tu que dizes. Sou eu que digo. E estava com um amigo meu que tem literalmente cara de anjo. E houve alguém que nos abordou e essa pessoa disse, tu tens cara de anjo, tu tens cara de diabo, mas de certeza que o diabo é o outro, e é verdade. Ou seja, eu por trás desta cara de diabo... Quem vê cá já vê corações. Exatamente. E um dia, se a Cândida falar com a minha mãe, terá a oportunidade de saber isso. Qualquer coisa que existia no prédio, um vaso que se partia-se, um vidro, era sempre o Nelson. Até quando o Nelson não estava no prédio. Portanto, e sempre fui um bocado...
a ovelha runhosa nesse sentido, a ovelha negra, não a runhosa, mas a ovelha negra. Mas eu tenho vivido muito bem com isso e acho que aquilo que não nos mata, aquilo que não nos destrói, fortalece-nos. E eu lido muito bem, tenho lidado a vida inteira muito Só que bem nessa com altura, as críticas. hoje é bullying, nessa altura Sim. nessa altura não havia isso, mas eu identifico muito com isso porque de facto havia aquela ideia na escola. Eu sou mais velha que tu, mas mais ou menos Pouco nessa mais. educação. Muito obrigada. Os anos é uma questão de números, não é? Claro. Acontece é que de facto havia um hábito que as professoras, quando faziam intervalo, iam conversar umas com as outras e deixavam sempre a menina mais bem comportada a tomar conta. Não é? Sim. Havia esse hábito. E então, quando nós éramos amigas, ou quando se era assim mais traquina, dificilmente tínhamos essas amigas assim, não é? Porque então eu tinha sempre aquela parte que eu considero que tinha muita vivacidade e gostava muito de brincar e gostava muito de desafios. Então, mas não era de facto amada fita. Mas sempre no quadro estava sempre em primeiro lugar. Nunca foi o quadro de honra. Era Claro. sempre. Quem é que se portou pior? A Cândida. Pronto. Não, eu Por isso, fazia e às parte, vezes, é tal como tu, e às vezes eu nem estava lá. Mas precisamente. depois a menina, que é as eleitas das professoras, que elas elegem para ir no lugar da frente e tudo, eram sempre essas que ficavam. E eu ficava a pensar cá para mim, quando chegar lá fora nós ajustamos contas. Não, e é verdade, e aí depois a própria vida encarrega de ensinar as pessoas a lição. E eu lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, eu não sei se ainda hoje se distribui leite na escola primária. Na altura eu sei que existiam umas paletes de leite que existiam e eram distribuídas todos os dias à hora do lanche. E o Nelson, que era a tal pessoa mais difícil, era sempre olhado às vezes de lado. Mas era o Nelson que muitas vezes se lembrava que havia meninos mais pobres que não tinham leite em casa e então quando ia buscar o leite, no lugar de trazer um pacote para esses meninos, trazia sempre 2. E aí está a diferença em que, como com um gesto não refletido e não pensado, é uma coisa que já está inata, que já faz parte do nosso ADN, preocupava-me com os outros que não tinham nada para comer. Enquanto eu soubesse que não comesse nada na escola, eu chegaria à casa e tinha almoço, e tinha jantar, e tinha lanche. E havia crianças que não o tinham. E aí, realmente, cá desde a minha infância, está a parte de ser diferenciador e tentar ajudar os outros a que o mundo seja mais justo e mais igual para todos. Uhum. Olha, e como é que foi? Logo, normalmente chega-se a uma certa altura, tem-se logo a tendência do que é que eu quero ser. Normalmente os meninos vão muito para bombeiros, querem logo ser polícias, bombeiros, há logo ali um fascínio. Tu tinhas logo muito na tua cabeça, és filho único? Não, tenho um irmão 8 anos, quase 9 anos mais novo. Tu tinhas logo, desde sempre, logo uma ideia muito... Não, minha mãe dizia muitas vezes que eu queria ser ou padeiro ou cozinhar, não sei muito bem, ou pasteleiro, não sei muito bem porquê, porque não sou assim um bom garfo tão grande. Mas que não sei se ajudavas na cozinha. Também não, e nem sequer sei fazer grande coisa atrás de uns tachos. Mas pronto, é o que a minha mãe me diz, eu não tenho ideia disso, mas tenho ideia de a vida inteira sempre gostar de ajudar o próximo. E lembro-me que eu tinha uma tia, e tenho a irmã da minha mãe, que sempre vendeu no mercado. E quando eu estava de férias, eu sei qual é que era a hora que ela arrumava as coisas para depois ir para casa, e quando eu estava de férias, eu todos os dias ia ajudar essa minha tia a recolher as coisas para ela levar para casa, coisa que a minha prima, filha da minha tia, não o fazia. Lembro-me perfeitamente, e está um dia sacadida a falar com a minha mãe, pode comprová-lo, que ajudava sempre a minha mãe na limpeza da casa, a arrumar as coisas para quando ela chegasse do trabalho, ao fim de semana, ter as coisas feitas. Portanto, sempre fui muito de ajudar as pessoas. De ter uma definição profissional daquilo que queria ser, nunca tive, e ainda hoje não sei se eu tenho. Tenho andado sempre à procura do que... eu não faço planos para a vida, que a vida tem planos para nós. E é engraçado que sempre foi a minha mãe e a família toda achava que nós todos temos que ser doutores, temos que ser engenheiros. Eu sempre achei que nem todos temos que ser doutores, nem todos temos que ser engenheiros. Todos temos que ser felizes a fazer aquilo que queremos. E é isso que eu tenho tentado a vida inteira, é ser feliz a fazer aquilo que eu quero. Tens tentado ou tens feito por isso? Eu tenho-me esforçado ao máximo para ser feliz e para fazer os outros felizes.
Por isso, a tua carreira, então, profissional, como adolescente, a partir do momento que saímos da parte da escola primária, começaste a trabalhar para teres a tua própria... para ter a minha capacidade financeira. E de liberdade. Sim, e de liberdade, e de poder sair à noite, e de ter sustentabilidade para um carro, e de comprar a primeira casa, e tudo isso. A minha mãe, durante muitos anos, teve um café, e eu ajudava sempre que possível no café, embora sempre percebesse que aquele não era o meu sonho, era o sonho dela, e quando nós estamos a colaborar para os sonhos dos outros, os nossos ficam sempre um pouco para trás. E houve uma altura em que esse cordão umbilical teve que se cortar mesmo, de ter que viver o meu sonho e não o sonho da minha mãe, porque era o sonho dela. Ela achava que o café era muito bom financeiramente para ela e para nós, no lugar de estarmos a trabalhar para o trem, trabalhávamos para nós próprios, mas aquele não era o meu sonho de todo. E então fui à procura do meu sonho, e o meu sonho é isso. E aí que os teus avós entram num apoio? Não, aqui já não tenho avós. Eu perdi os meus avós todos até aos meus 13 anos. Não, mas entra a influência que os teus avós tiveram para ti. Sim, porque os teus avós tiveram um papel muito importante. Sim, os meus 4 avós tiveram um papel muito importante, embora os meus avós maternos eu tenha-os perdido até ao nascimento do meu irmão. Com o meu irmão nem sequer conheceu os meus avós maternos, mas os meus avós maternos eu vivi com eles de forma muito presencial até aos 8 anos. Com os avós paternos eu tinha uma grande proximidade e estava com eles diariamente, não vivia em casa deles, mas estava com eles diariamente até aos meus 13, 14 anos, e com isto consegue-se herdar muito o ADN dos avós, tanto os maternos como os paternos, mas com os paternos eu estava diariamente, e aí está, o avô Alberto e a avó Clementina. Se hoje eu penso muitas vezes na avó Clementina, no sentido que a avó Clementina dava uma nota de 20 escudos, para quem não sabe o que são 20 escudos, hoje em dia correspondia a 10 cêntimos, mas na altura era uma fortuna. Era uma fortuna, dava para comprar vários lados, dava para comprar várias coisas, e dava-me esse dinheiro diariamente. E eu via que os miúdos gastavam o dinheiro com muita facilidade, e eu juntava-os. E ainda hoje, nós que trabalhamos por conta própria, há altura que temos muito dinheiro, há alturas que temos muito pouco dinheiro, e temos que viver sempre como se tivéssemos sempre o mesmo dinheiro. E o que é que isso... Aquela nota de 20 escudos que a avó Clementina me dava ensinou-me a dar valor ao dinheiro. Eu não o gastava em cromos, como a maior parte dos miúdos fazia, em coisas fúteis, como a maior parte dos miúdos fazia. Eu juntava porque aquele dinheiro podia-me vir a fazer falta mais tarde. Naquilo que tu consideravas que era importante gerir, porque já estavas a gerir, não é? Já estava a gerir. Sem saber, já estava a gerir de alguma forma a minha vida, assim como aquele abono de família que eu penso que ainda hoje existe, mas que os pais juntavam aqueles que o podiam juntar, e aquilo serviu-me para comprar a primeira moto que eu tive. E se tivesse gasto mais tarde, nunca iria dar para nada. E acho que realmente aquilo que nós somos hoje é a soma daquilo que tudo que vamos fazendo no passado. Exatamente. E quem estiver, da forma como estás a contar isso, ter a tua moto, a ter esse bem, parece que, mas ele afinal, ele tem aqui uma opção dos bens materiais. Mas não. Aquilo representa, por exemplo, o carro para mim não é um bem material. Para mim também não. É uma forma de me dar aquilo que é um dos meus valores, que é a liberdade. É aquilo que me faz deslocar. Eu aqui à porta da Rádio Ava, tenho um carro com 21 anos. E não tenho vergonha de levar para lado nenhum. Eu todos os dias agradeço o carro levar para os sítios onde eu quero. E ele falta-lhe tinta, tem as 4 rodas e as 2 portas, que é aquilo que eu preciso. E o motor. E muitas vezes, eu já tive várias vezes a oportunidade financeira de comprar outro carro. Só que os carros vão sempre envelhecendo na mesma. E o dinheiro pode-me fazer falta para outras coisas. Portanto, eu não vivo de um estatuto de ter um carro bom à porta. Eu vivo de um carro que me leva e que me traga, como hoje me trouxe aqui de Lisboa até aqui, e trouxe a uma velocidade igual à dos outros novos que passavam ao meu lado. Ainda bem, porque estava difícil vir cá, porque isto não foi fácil conciliar. Não foi fácil, com uma agenda como a tua. Não foi fácil, porque aí está, porque o carro precisa de ir à revisão. Porque o carro precisou de ir à revisão e embora a Malveira não seja longe de Lisboa, não é fácil vir para cá transportes públicos, não é tão fácil como vir de carro. Não é, de facto, sendo tão perto, há sítios muito mais
mais longínquos de Lisboa e que têm uma facilidade de transportes. Penso que talvez brevemente, porque a partir do momento também era tão difícil ir a Ericeira e vir à Malveira. Exato. Vir à Feira da Malveira era assim quase um programa que se fazia. E hoje era mesmo. É a saída que eu considero de acesso a Lisboa mais rápido. Sim, é um instante. É um instante, porque a nível de movimento, a nível de acessibilidade, é um salto. É um salto. A Lisboa vai a Ericeira e antigamente aquilo que se fazia, as voltas que se dava, era uma coisa. Por isso. Não, e acaba por ser um ponto muito interessante, porque estamos a um salto de Torres Novas, de Torres Vedras, estamos a um salto de Loures. E realmente aqui tudo acontece, portanto Malveira, Mafra, Ericeira, Berlenga, já viste? acho uma maravilha, mas isto para explicar realmente que eu nunca dei grande importância aos bens materiais, dou importância sim ao dia-a-dia, e obviamente que os bens materiais fazem parte do nosso dia-a-dia, mas por necessidade e não por imposição, ou por ter que mostrar aos outros os bens que eu tenho à porta, não faz parte do meu ADN, com certeza. Claro que sim, por isso as tuas prioridades têm a ver muito com a tua estrutura e com os teus valores, porque efetivamente, lá está, eu se tiver possibilidade de ter o meu, porque faz parte, sempre fez, eu não gosto de andar em transportes públicos, assumo perfeitamente isso, sei que se não tivesse outra possibilidade que remédio tinha eu, mas se tivesse que fazer uma opção de escolha, aliás tive que fazer isso, quando numa altura em que eu estive fora a trabalhar em Macau, eu tive que me fazer a opção quando voltei, ou comprava algo que eu sabia que gostava muito, ou depois andava de autocarro, e eu preferi de facto abdicar da outra parte que eu tinha pensado em comprar, e então preferi de facto, porque de facto eu considero um bem essencial. Sim, no fundo é como as casas, se eu podia ter uma casa muito maior ou muito melhor, podia. Mas se tivesse a casa muito maior ou muito melhor, eu tinha que abdicar de viajar, tinha que abdicar de várias coisas, e então eu preciso de uma casa para viver, não preciso de um palácio. Portanto, a casa para viver eu tenho. E então, com o dinheiro que eu vou tendo, no lugar de investir numa casa maior, eu vou investindo em mim mesmo e conhecendo as outras pessoas, outros países, outras tradições, e acho que é isso que me vai enriquecendo muito mais do que ter uma casa de aparato para receber 10 pessoas, porque depois nunca recebemos, e acaba por ter uma casa... Agora não, de certeza. Não, agora acho que já vai Sim, agora já começa a desbloquear um pouco. Por isso o pilar da família para ti foi algo muito... Foi a tua estrutura, consideras como estrutura, sendo uma... porque não é fácil às vezes ter os avós, a presença dos avós, eu referencio isso, porque eu considero, muitas vezes nós dizemos, os avós não é para educar, é para mimar. Mas é esse conjunto de família, de pilar da família, que eu acho que é a estrutura também do ser humano. Sim, até porque os avós chamaram-me a atenção para as diferenças que havia entre classes sociais. Aí está. Lembro-me da avó Clementina chorar muito, que perdeu grande parte da família para a tuberculose, que aí está, os mais novos hoje não sabem o que é, mas foi uma doença que dizimou grande parte da população portuguesa. Foram criados sanatórios, que é outra coisa que os mais novos hoje não sabem o que é que existe. Lembro-me do avô Alberto andar sempre com uma telefonia, é um rádio encostado ao ouvido. Ouvir as notícias, não é? Ouvir as notícias, mas acima de tudo ouvir o fado. Ele gostava muito de cantar fado em casa e de me falar de umas irmãs Rodrigues que eu não fazia ideia quem eram e que mais tarde vim não só a saber quem era, mas a ter o privilégio de conhecer a Celeste Rodrigues e estar com ela mais do que uma vez. E aí está com uma ligação entre o passado, o presente e o futuro, tem estado sempre tão presente na minha vida. Tens o cuidado que quando queres fazer os dados contados é ir buscar o melhor de cada um para essas memórias serem eternizadas no tempo, não é? Então, gostaria de saber como é que isso aconteceu contigo, porque é que veio essa tua vontade? É muito engraçado porque pelo meio, entre os retratos contados e a história de eu trabalhar com a minha mãe no café, existiu uma ida ao Brasil, que era para me encontrar a mim mesmo, e uma ida ao Brasil que durou 3 ou 4 meses, e quando voltei eu decidi que sabia o que é que queria fazer, que era ajudar o próximo, não sabia era de que forma. E na altura a Fundação do Gil, que ajuda as crianças que estão hospitalizadas, estava muito em voga na altura. Eu falei com a Margarida Pinto Correia
de que forma... Foi a grande impulsionadora. Aí está, e de que forma é que podia ajudar a Fundação do Gil. Então o que é que eu fiz? Abri em Lisboa uma loja de roupa de criança, em que ajudava a Fundação do Gil e a Ajuda de Berço. E isso aconteceu durante uns 8, 9 anos. Essas lojas de criança, essa loja de criança foram lojas, porque até aconteceu mais do que numa loja, com bastante sucesso até. E engraçado é que eram lojas de roupa de criança, de bebê, mas que eram muito visitadas por avós, que iam ser avós, e que estavam muito mais entusiasmados com o facto de irem ser avós do que os próprios filhos. Depois, essas avós passavam lá na loja para mostrar fotos da criança com 3 meses, do batizado, com 1 ano, e sempre a partilharem histórias. E aquelas histórias, as memórias que eu tenho dos meus avós, sempre estiveram presentes e sempre continuaram a estar e ainda hoje fazem parte da minha vida. E eu ligava à televisão e diariamente ouvia-se falar da valorização dos mais velhos, de velhos que são abandonados, da solidão, misturar aquilo que sentia pelos meus avós, a energia que sentia dos meus avós, os princípios que tinha herdado dos meus avós, com aquelas avós que frequentavam diariamente a loja. Mais aquilo que eu ouvia na televisão, pensei, este é o projeto que eu quero fazer alguma coisa em prol dos mais velhos. E na loja eu tinha muito tempo livre. E pensei, isto é um part-time o ideal para estar aqui entretido, a fazer alguma pesquisa, vou criar um site para falar dos velhos. E assim foi. Comecei a fazer pesquisa e não havia nada, rigorosamente nada. Havia muita coisa sobre viagens, sobre política, sobre as mães, muitos sites sobre mães, e não havia nada dedicado aos mais velhos. Então comecei a perguntar a várias pessoas qual é que era a opinião delas. Toda a gente dizia, isso é ótimo, mas não é para ser feito. Não, se ainda nunca ninguém fez, é porque não tem interesse. Não tem interesse. E eu fui sempre buscar aquilo dos meus avós. Se nunca ninguém fez, é para ser feito por mim. Porque se ninguém fez, porque é que nunca ninguém fez? Todos temos avós. Quem não tem avós vai perguntar aos pais como é que foram os avós. Portanto, havia aqui grande necessidade de falar a estas pessoas. Para mais, hoje os avós todos estão na internet. Não, ao contrário dos avós há uns anos atrás que eram analfabetos, hoje avós analfabetos são os avós que não estão na internet. Exatamente. Portanto, não existe, os avós também não são info-excluídos, bem pelo contrário. Era preciso fazer alguma coisa que juntasse as gerações entre avós e netos. E foi isso que eu comecei a fazer há 6 anos atrás. O site foi fundado, retratoscontados.pt foi fundado precisamente no Dia dos Avós, no dia 26 de julho de 2015. E de lá até hoje já são mais do que uma centena de testemunhos de figuras públicas, e não só, que tenho publicado no site, e tem sido uma experiência inesquecível. Isto porquê? Porque o que eu estou a fazer é construir uma biblioteca de avós, porque com os testemunhos dos avós nós conseguimos perceber como é que eram os avós há uns anos atrás, como é que são os avós de hoje, e projetar como é que são os avós do futuro, porque através da história dos avós contamos a história de Portugal. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito interessante, Nelson. Estou-te muito grata por facto desta entrevista, ela tinha que acontecer, porque quando falamos de afetos, nós, quando referenciamos os pais, referenciamos de uma maneira, eu gosto muito do meu pai, eu amo muito o meu pai. Quando se fala dos avós, é que a palavra afetos aparece na ligação com o neto e os avós, não é? É sempre com o mais velho. Sim, sim. E essa palavra para mim é altamente poderosa, porque de facto nos afetos vem tudo, vem as emoções mais intensas, não é? E há um cuidado muito grande até neste exemplo que estamos a dar nos jovens que ao princípio começaram os medos, que é normal, as pessoas quando aquilo que é desconhecido mete-nos medos. Sim, claro. É óbvio. Mas uma das frases que os miúdos dizem nesta fase agora que eles estão a ser vacinados, a palavra que eles mais dizem é porque eu também tenho que proteger os meus avós. E eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Eles são um grande exemplo que podem dar à humanidade e a nós, de facto, às pessoas que às vezes têm uma certa resistência. Sim. E põe em causa. Até porque isto tem que ser visto por todos nós. Isto de ser velho não deixa de ser um paradoxo, porque ninguém quer ser velho e todos nós queremos chegar a velhos.
Ninguém quer morrer novo, não é? Mas todos nós nos faz confusão ver-nos velhos. Mas todos nós queremos chegar a velhos. Desde que estejamos com saúde, com equilíbrio psicológico, tudo isso, que tenhamos amor, todos nós queremos chegar a velhos. Portanto, a sociedade tem que se reestruturar de alguma forma para valorizar os velhos, porque nós somos os velhos da amanhã. E faz-me muita confusão. Eu, ao viver em Lisboa, olho muito para certas janelas que têm velhos sozinhos. E eu às vezes pergunto, o que é que será que está por trás daquela janela? Há um filho, há um neto, há uma segurança social, há uma Santa Casa da Misericórdia que de alguma forma ajuda estas pessoas, há uma entreajuda. Nós há um ano atrás, há 2 anos atrás, quando foi a história do início da pandemia, todos batíamos à porta uns dos outros para perguntar se queríamos ajuda. Hoje já ninguém faz isso outra vez. Aquela coisa de dizer que as pessoas iam mudar, ninguém mudou, e se alguém mudou foi para pior, ninguém mudou para melhor. Por acaso, há muitas pessoas a afirmar isso. Eu sinto que há muito, essa expressão eu já ouvia muito, e possivelmente eu própria também já tive já me passou pela cabeça. Mas ao mesmo tempo eu acredito cada vez mais que o ser humano é a maior riqueza que o mundo pode ter. Sem dúvida. Isso eu não duvido. E agora, o que muitas vezes, a determinadas situações, eu não sei se estás de acordo comigo, que o ser humano vai vivendo, é que às vezes faz vir ao de cima. Isto é quase como um lago. Compara o lago, a gente olha para o lago e de facto aquilo está muito limpinho, transparente, até apetece lá mergulhar. Mas se por acaso há uma revoada de vento, as águas agitam, aquilo fica tudo turvo e o lodo sobe. No entanto, não deixa de não ser um lago. Sim. Porque se tirar o lodo, se ele sobe, ele é fácil de tirar. O lago fica muito cristalino. Sem dúvida. E por isso, essas pessoas, eu acho é que depois a informação é tão dispersa. Talvez. É tão dispersa que leva as pessoas, muitas vezes, a pensar naquilo que já se conseguiu de bom e na vantagem, mas vai sempre pensar. A tendência das pessoas é só se lembrar da parte negativa. Sim, sim. Não sei se concordas comigo. Sim, e isto é aquilo que eu também tento sempre fazer, é ir buscar a parte melhor das pessoas e a parte negativa passá-la para segundo plano, porque todos nós temos um lado bom e um lado mau. É a luz e a sombra, todos nós temos. Agora, quando como a vida, como a natureza, é a noite e o dia. Sim, e faz parte, e faz parte, ainda bem que, aliás, nós só damos valor à saúde quando estamos doentes, não é? Portanto, tem que haver sempre as duas partes. Agora, o que eu acho que as pessoas têm que ir sempre buscar é sim. A parte melhor de cada um. E acho que se houvesse mais histórias, sim. Mais partilhas, se na comunicação social houvesse mais programas a valorizar e a elogiar as coisas bonitas sim. Que se fazem, sim. Não havia a tendência de tanta emoção mas a emoção negativa, nós sabemos que o mercado vende muito sim. Mais por aí. Sabes que é assim, há N pessoas que fazem programas de televisão que vão explorar sempre a parte mais sentimental da pessoa. Eu é precisamente o contrário. Cada vez que algum dos meus entrevistados está à beira da lágrima, eu levo sempre para o outro lado, porque a parte da lágrima não me interessa, a não ser que a pessoa faça muito questão de chorar por alguma coisa. Também a lágrima e a emoção de eu choro a rir. Sim, eu aí está, e faz parte. E nós podemos chorar de alegria e o chorar com saudade nem sempre tem que ser negativo. Claro. Nem sempre tem que ser negativo, bem pelo contrário. Mas eu quero sempre fazer os testemunhos pela parte da positiva. Eu todos os dias recebo fotografias de netos que dão a comidinha à avó, que está na cama e a avó já não está no seu estado melhor. Eu não quero isso. Eu quero avós pela positiva, avós de 80 anos que saem à noite para namorar. Essas é que são o exemplo. As outras já sabemos que precisam de ajuda. A avó que não consegue andar, ou a avó que precisa de ajuda para ir à casa de banho. Há outras pessoas a tratar dessa parte, não é? Exatamente. Agora, nós temos que dar a conhecer a parte positiva da coisa. Quando tu tens uma história de uns avós, e sobretudo uma avó assim, aquelas avós, normalmente dizem que as mulheres são mais gaiteiras, sim. Não é? Mas também há homens gaiteiros. Sim. Tu sentes uma alegria, não é? Sentes sim. Uma satisfação sim. De ver o que aquela pessoa, a vivacidade e a alma que aquela pessoa tem ali para partilhar. E está, até porque eu ainda há pouco partilhava contigo que as pessoas acabam por ser bibliotecas vivas. Exatamente. Eu ainda não tenho o privilégio de ter a entrevista da Simone de Oliveira, mas já tive o privilégio de jantar com a Simone de Oliveira umas 4 ou 5 vezes e juntar na mesma mesa a Simone de Oliveira e a Alice Vieira. Estás a ver que durante 1 hora aquilo que eu consigo
corresponde a ler livros de 600 páginas assim, à velocidade da luz. E aquilo que as gerações mais novas não se podem esquecer é que estas mulheres, com M grande, foram desbloqueadoras daquilo que muitas mulheres são hoje em dia. Sem dúvida. Estamos a falar da Alice Vieira, e eu não estou a entrar na privacidade de ninguém porque isto é público. Estamos a falar de alguém que casou com um homem que, quando ela casou, ele era casado. Quando se juntaram, ele era casado. Antes do 25 de Abril, isto era escandaloso. Ainda hoje não é fácil. Aliás, e temos a história aliás, viu-se agora há pouco tempo, passou no filme do Sá Carneiro. Do Sá Carneiro, quase no Abacassis. Estamos a falar da Simone, que cantou... Era uma história de amor. A Simone cantou Quem faz um filho fala por gosto. Enquanto a maior parte das mulheres, antes do 25 de Abril, nos anos 70, nos anos 80, eram submissas aos homens. Faziam amor quando eles queriam. Não era quem faz um filho fala por gosto. Só esta frase, a Simone diz-nos muitas vezes que quando entrava no café vestida de calças, com 2 filhos na mão, separada, a fumar, as mulheres todas saíam do café, porque tinha chegado o diabo. E isto estamos a falar há 30 anos atrás. Sim, não é há muito tempo. 30 anos foi ontem. E isto é aquilo que eu tento partilhar nos retratos contados, é que quando eu era criança, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 20 anos, nós não tínhamos telemóvel. O telemóvel hoje dá para tudo, até para fazer chamadas. Eu hoje mando-te uma mensagem e digo, Cândida, mandei-te uma mensagem e tu perguntas-me, foi pelo WhatsApp, foi por Messages, foi pelo telefone? Instagram, foi por Instagram. E eu digo, bolas, há uns anos atrás nós tínhamos que ir à casa de alguém para telefonar pelo telefone fixo, porque a maior parte das pessoas não tinha telefone fixo em casa. Hoje, quando se fala no problema da migração, nós hoje vamos trabalhar para a França, para Londres, mas vamos para ser médicos. As pessoas antigamente atravessavam as fronteiras a pé, com a tal mala de cartão da Linda de Sousa, e era para trabalhar de uma forma clandestina. Portanto, esta evolução toda... Clandestina, e depois não podiam vir para cá. Não podiam vir para cá. E nota uma coisa, as pessoas tinham filhos e tinham netos. Muitas vezes, quando as avós viam os netos já vinham casados. Hoje tu consegues estar aqui e ter alguém a viver no Japão e acompanhar com mais proximidade de quem vive no teu prédio ao lado. Sem dúvida. E isto não pode ser, quer dizer, ainda bem que evoluímos desta forma. Não nos podemos esquecer de como é que chegamos cá. E é isto que me faz confusão. Há uns anos atrás nós ligávamos à avó para perguntar como é que deixávamos a roupa mais branca e ela falava-nos no sabão azul e branco, e hoje vamos ao Google e pesquisamos e vamos para... E aquela avó continua ali, mas sozinha, porque ninguém quer saber da avó, porque já não é valorizada porque é velhinha. E acho que é estas coisas que tem que se buscar. Essa sabedoria. E tu, nesse trabalho que tu fazes, vamos então a falarmos aqui concretamente do trabalho que tu fazes do site Retratos Contados. Dos trabalhos, exatamente. O site, para quem quiser saber detalhadamente o teu trabalho, é retratoscontados.pt, ou no Instagram ou no Facebook, Retratos Contados. No Facebook. No fundo, exatamente, mas que no fundo também tem mais do que a história que contas, que é fabulosa, porque é o que eu digo, a vida é feita de histórias. Há também ali uma determinada missão. Sim. E um propósito. Sim. Que é combater a solidão. Que é combater a solidão, que é valorizar o papel dos mais velhos e o papel da ligação entre os mais velhos e os mais novos, e ao mesmo tempo alertar a sociedade para problemas que fazem parte do nosso dia-a-dia e que não podem ser problemas do futuro, que estamos a falar do planeta. Eu, através dos testemunhos que falo com avós e netos, é assim, não há herança melhor que nós... A única herança que nós temos que deixar às gerações futuras é um planeta saudável. Mais nenhuma. Não interessa ter carros, casas, se não existir planeta para as gerações futuras viverem. E é isso que eu falo também muito com os avós e com os netos. Porquê? A minha avó, as minhas avós, eu sou do tempo em que o saco de pano ficava pendurado à porta. Tu hoje eu ia com a minha avó Clementina às compras, dentro de um saco de rede, vinham as frutas todas misturadas e elas não se chateavam umas com as outras. Tu hoje vais ao supermercado, 2 kiwis, um saco de plástico, 2 bananas, mais um saco de plástico, não sei. E isso tudo vai para o lixo, vai para o oceano, mesmo que seja para ser devidamente reciclado. É fumo que é emitido para... É a forma como as... Eu lembro-me aí está, dos avós maternos, de ir à terra, as uvas eram uvas, os pêssegos eram pêssegos, as peras eram... E eram
colhidas. Tínhamos carregados. E eram colhidas e comidas. Não é cheio. como hoje que tu vais ao supermercado e as frutas têm que ser calibradas porque elas têm que ter todas o mesmo tamanho. A sério? Quer dizer, o leite que chega ao pacote é tudo menos leite. Aquilo é um preparado. Eu sou do tempo do leite do dia. No dia, e não estou a falar do supermercado dia, estou a falar do dia que era do dia de hoje. Sim, e o meu filho ia para a casa dos tios e a tia, quando estava a tirar o leite das vacas, ele tinha logo uma caneca para beber, não precisava de aquecer, o leite tirado da vaca e é ridículo quando se vive nas grandes cidades, e não estou a falar só de Lisboa, que é Lisboa, é Porto, as grandes cidades, e os miúdos não perceberem que as coisas vêm da terra, de onde é que as coisas vêm, como é que as coisas nos chegam à mesa. Cada vez se fala mais em alimentação saudável, e eu acho que sim, as pessoas, Deus me livre se eu comia insetos ou se eu comia isto. As pessoas têm que perceber o que é que se pode e o que é que não se pode comer, e de que forma é que estamos a contribuir para o nosso planeta e para o planeta que queremos deixar às gerações futuras, porque nós não podemos esgotar os recursos e os que vierem a seguir não terem onde viver. Nelson, e como é que tu sentes que as pessoas, quando tu as abordas para fazeres um trabalho com elas, para internalizar esses momentos, como é que tu sentes essa receptividade deles? Sinto de uma forma muito positiva, porque aqui está, eu faço-lhes perguntas como que lhes foram feitas, porque quando estamos a falar de figuras públicas, como o Rui de Carvalho, como a Simone, como a Helena Sacadura Cabral, como tantas outras pessoas com quem eu já falei e que tenho o privilégio que me chamem de neto, que é assim uma coisa, eu acho que devo ser o neto mais rico do mundo, e não estou a falar em rico financeiramente, mas rico por ter este tipo de avós que a muitas pessoas não têm acesso e que eu tenho acesso pelas energias que acontecem, só por isso. E as pessoas acabam por fazerem-no com muita gratidão. Porquê? Porque estão cansadas que a vida inteira de entrevistas lhes estejam a perguntar a mesma coisa, mas que nunca tenham olhado para dentro deles, tenham-se preocupado muito com a vida sentimental. sentimental. Que essas pessoas que são nomes do nosso, que toda a gente, a referência que tu fazes de nomes, são pessoas muito credenciadas no nosso meio social e político e artístico. Sentes que eles tiveram no auge, quando eram novos a fazer, que toda a gente dava, e que agora eles estão postos um bocado de lado? Sim, existe, aqui está, mais uma vez existe um paradoxo. Se falarmos de Rui de Carvalho tem 94 anos só, e 80 anos de carreira, e está em palco. Portanto, é uma pessoa que está no ativo. Ele teve cá há pouco tempo. E é transversal a várias gerações. Os da minha idade veem-no como o avô, a idade anterior veem-no como um pai, e os mais novos hoje, se calhar, veem como um ator consagrado. No entanto, se falarmos de António Calvário, já ninguém sabe quem é o António Calvário. E estamos só a falar de alguém que ganhou o Festival da Canção, em que não podia sair à rua, que tinha que vir a polícia para o proteger. Até porque ele era um galã. Aí está, mas toda a gente ficava louca com o António Calvário. E existem N exemplos como o António Calvário. E hoje, olhar para alguém como o António Calvário, que pode sair à rua e não ser reconhecido, pessoalmente, para o próprio, deve ser preocupante, porque pensar que teve um mundo inteiro aos seus pés, ou pelo menos um país inteiro aos seus pés, e hoje sair à rua e ninguém perceber quem é que é, ou o valor cultural que teve para o país. E é engraçado que eu no outro dia estava a falar disto com o Júlio Isidro. Eu sei perfeitamente quem é o Júlio Isidro, a Cândida sabe perfeitamente quem é o Júlio Isidro, lá em casa hão de saber quem é o Júlio Isidro, as gerações mais novas não sabem quem é. E estamos a falar de alguém, hoje é engraçado quando se ouve falar que o Vasco Palmeirim e os outros da Rádio Comercial esgotam o Pavilhão Atlântico, que agora tem outro nome qualquer, mas esgotam com um programa de rádio. Estamos a falar de um programa de rádio na era da tecnologia. Mas o Júlio Isidro esgotava e o António Sala o estádio do Sporting. Exatamente. Numa altura em que não havia redes sociais, em que não haviam 2 canais de televisão a preto e branco, e eles esgotavam aqueles estádios. E o Júlio disse-me: tu tens noção que hoje os meus mais novos não sabem quem é que eu sou? E é verdade. Porquê? Porque ele está na RTP Memória. E os miúdos praticamente hoje nem veem televisão, muito menos RTP Memória. Sim, eles quase nem veem televisão, têm Netflix e pronto. Sim, e muito YouTube, e muito andam por aí.
E isto acaba por ser preocupante. Sim, acaba por ser preocupante. Mas o mundo também mudou. Mudou. E aqui o que me preocupa, e é isto que eu tento transmitir sempre através do meu trabalho, é que as pessoas não têm que saber tudo. As pessoas têm que ter interesse em saber. E quando há aquela frase de eu não me interessa, isso já me faz um bocado de confusão. E o Varela Silva, para quem não sabe, foi durante muitos anos casado com a Simone de Oliveira. Eu lembro-me perfeitamente do Varela Silva dizer na televisão: não sei quem não tem ontem. E o que é que quer dizer não ter ontem? É não ter passado, é não saber quem é que esteve atrás de nós. E isto acaba por me preocupar um pouco, porque há uns anos atrás eu estava a ver o funeral do Mário Soares. Eu lembro-me perfeitamente, ainda não estava com este projeto, havia uma avó e um neto que estavam a assistir à passagem do cortejo. E a jornalista pergunta à avó: então é um dos pais da democracia, foi 2 vezes presidente, foi 2 vezes primeiro-ministro, tudo isso. E pergunta ao neto: então tu sabes quem é? Acho que a minha avó já disse tudo, mas tenho ideia que era um velho do PS. Claro que era um velho do PS, mas era muito mais do que um velho do PS. E faz-me confusão se hoje perguntarmos aos mais novos quem é que foi o Ramalhianos, ou quem é que é o Ramalhianos, e se deles não me interessa, não quero saber. O não quero saber a mim irrita-me um bocadinho. Não se tem que saber de tudo. Se me perguntarem por todas as dinastias, desde o primeiro rei de Portugal até ao último, eu não sei todas. Mas o não querer saber é completamente diferente do não saber. E tu não achas aqui, Nelson, que com aquilo que estavas a dizer, eu estava-me a lembrar. Ou seja, eu acho que aqui há uma função dos dois. Sim. Quando nós falamos aqui, de facto, o papel do avô, o papel da avó é importante, e as pessoas terem referências Sim. de quem é este, quem é o Júlio Cid, quem está. Mas também há quem é que pode, porque antigamente, não havendo todas essas tecnologias, nem YouTubes, nem internets, como é que se fazia os ensinamentos para as crianças? Era à noite, na lareira, Sim. os avós, Sim. era através do mestre. Sim. Nós aprendíamos todas aquelas histórias que eu lembro, reuníamos ali a família e então contavam as histórias, mas era ao contrário. Por isso, tu sabes das histórias que os teus avós contavam. Exatamente. E tu agora trabalhas nas histórias dos avós, também, dos netos falarem das histórias dos avós. Também. Ok, por isso há aqui um trabalho. Há uma passagem de testemunho. Que tem que haver mesmo. Porque é natural que essas crianças que estão numa era das tecnologias e cada vez mais avançado, que é ótimo a ver. Claro que sim. Porque é fabuloso. Tu estás há bocado falamos, estamos a Jogos Olímpicos, mas também tem que haver, de uma certa forma, esse passar de conhecimento também dos mais novos. Por isso também uma das coisas que defendes é levar as pessoas a aprender as tecnologias. Era impossível, eles não sabiam ler, e hoje muitas pessoas estão no Facebook com uma idade incrível, uma vivacidade, é uma companhia. Porque aí está, porque hoje, há uns anos atrás, quando eu era pequeno, havia muitos avós que eram analfabetos. Os meus 4 avós eram analfabetos, embora eu costumo dizer, eram os 4 analfabetos mais inteligentes que eu conheci até hoje. Claro. Mas hoje ser analfabeto é não ter redes sociais, é não saber ir a um computador. Isso é ser analfabeto, porque não se está num patamar... E aí o papel do novo... Daí o papel do novo. Do neto... E é muito engraçado estarmos a falar nisso, porque esta semana mesmo vai sair o livro que eu escrevi com a Alice Vieira, que se chama Diário de uma Avó e do Neto em Casa Confinados. Ok. E o que é esse Diário de uma Avó e do Neto? Nós eu trato-a por avó, ela trata-me por neto, embora ela não tenha idade para ser minha avó, ela deixa logo isso muito claro, mas no início do confinamento, nós que mal existe um raio de luz de manhã, gostamos de estar na rua, durante 3 meses tivemos que estar em casa. E embora eu tenha muita coisa para fazer, a Alice também, e ela pediu-me ajuda a dizer, temos que fazer qualquer coisa para nos entretermos um ao outro e à sociedade. E começamos a escrever crónicas um ao outro, um diário praticamente, em que íamos abordando vários temas da sociedade, olhando para hoje, mas fazendo sempre marcha atrás e ver como é que era a comparação com o passado. E é engraçado que hoje, não tenho ideia, mas se calhar dão para aí 8 novelas e ninguém as vê, ou pouca gente as vê. Há uns anos atrás havia a novela A Gabriela Cravo e Canela, que parou o país inteiro, até a Assembleia da República fechou mais cedo, quando foi os últimos episódios.
E hoje em dia, a Assembleia da República parar por causa de uma novela é algo impensável. E nós, através deste nosso diário, fazemos uma retrospectiva de como é que era Portugal. Tu tens um livro que escreveste com a Alice Vieira. Com a Alice Vieira, que vai sair esta semana. Vai sair esta semana. Ainda não foi publicado. Ainda não foi, já foi publicado, vai para a venda, vai para a venda esta semana. Chama-se Diário de uma Avó e do Neto em Casa Confinados. Tem mesmo a ver com a parte do confinamento. E nós começamos a partilhar essas crónicas nos nossos Facebook e começou a ser um sucesso tão grande que nisto tenho o jornal Sol a perguntar se nos importávamos que as crónicas fossem partilhadas semanalmente no Sol. E começaram a ser. A seguir veio a revista Visão. Vocês estão a fazer um trabalho tão giro. E aí está, porque de uma forma ingênua nós estamos a contribuir para que a sociedade de hoje... Que haja esta ligação. Exatamente. Que é importante. E o mais engraçado no meio disto tudo é que no meio do confinamento eu vivo muito próximo da Alice Vieira e no meio do confinamento eu passo por casa da Alice Vieira para ver se ela precisava de alguma coisa, que ela estava com algumas dúvidas em responder a alguns e-mails, e a Alice é viciada em Facebook. Eu disse: vó, já reparou que aqui o Facebook tem uma câmara? E ela diz: foste tu que puseste isso aí? Não, a câmara aqui por cima no Facebook sempre existiu. Existe um auscultador, existe uma câmara, e se clicar aqui, veja lá o que é que acontece. E ela clicou e falou, já não sei com quem, com um amigo que temos em comum. Adorou a experiência de falar em videochamada com alguém. Nesse mesmo dia, à noite de telefone, ela já tinha falado com a neta que vive em Inglaterra, com o neto que vive na Califórnia, e passado uma semana eu estou a ver as notícias da RTP à hora do almoço, e quem é que aparece? Envia Skype Alice Vieira para falar da morte de alguém que tinha acontecido naquele dia. E eu pensei, isto é o que os netos têm que fazer com os avós, ou que os filhos têm que fazer com os pais, porque a prenda de anos da minha mãe, no dia que fez 70 anos, foi oferecer-lhe uma página no Facebook, que ela nunca tinha tido Facebook, e eu ensinei como é que funcionava, e hoje eu percebo que nós, filhos, temos que estar o mais próximos dos pais possível, mas os pais têm a vida deles, nós temos a nossa vida, e as pessoas podem criar várias vidas paralelas. E percebo que a vida da minha mãe, que depois acaba por fazer videochamadas com as sobrinhas e com outros familiares que vivem na Terra, aproxima muito, que tem neste momento, muito mais. E esse isolamento ajuda também, não é a mesma coisa? Agora, o que eu acho que tem que haver força de vontade da parte dos mais velhos e dos mais novos, e aqui não tem que ser avós e netos, mas tem que ser os novos e os velhos, a juntarem-se à volta de uma mesa. Nós, há uns anos atrás, não sabíamos o que era o Louvre. Hoje nós podemos ir ao Louvre através de uma página no Facebook, e pode ser aqui o neto, que já que não consegue levar a avó a Paris, que o leva a ver um museu através da internet. Mas depois a avó pode-se lembrar do que era um candeeiro a petróleo, e podem pesquisar os dois e a avó explicar ao neto o que era um candeeiro a petróleo. E acho que aqui pode haver um estreitamento de laços em que as pessoas, quando acham que existe um grande gap geracional entre avós e netos, e então muitas vezes têm as avós e os netos na mesma casa, mas não falam uns com os outros. Eles estão num quarto, lá nas suas redes sociais, a avó está na cozinha. Então, se aquela avó chamar aquele neto para a cozinha e aprender alguma coisa com aquilo que estão a fazer, ou a tratar de umas plantas, depois o neto chamar a avó para o quarto e perceber alguma coisa do que se passa nas redes sociais, consegue-se estreitar estes laços. As avós não têm que ser avós a dias. Bem, pelo contrário, claro, tem que ser avó, porque há muitos pais, há muitos filhos que escravizam os pais para tomarem conta dos netos. Os avós têm que tomar conta dos netos porque querem. Exatamente. Olha, Nelson, sabes que isto, como tudo, tal como tu nos teus... Não me digas que já estamos a terminar. Tínhamos dito que era uma entrevista de 3 horas. Podíamos continuar, fazemos por capítulos. Okay. Fazemos por fascículos, não é? Fascículos, exatamente, tal como os livros. Mas queria, antes de terminar, tinha aqui uma questão só que te queria pôr, até para clarificar bem já se falou aqui tanta coisa. Por isso, tu tens a tua página tens o teu site? retratoscontados.pt, Facebook Retratos Contados e Instagram Retratos Contados. E vai agora esta semana ser publicado o livro Diário de uma Avó e do Neto em Casa Confinados. Vamos estar na Feira do Livro a dar autógrafos. Quem quiser o livro autografado, basta-nos mandar um e-mail, que está tudo no site, e recebe o livro autografado em casa. E para além disso, está para perpetuar as memórias das pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Tenho uma exposição do Rui de Carvalho, que é itinerante pelo país,
teve na Casa do Artista e agora vai para outros lugares, e uma exposição sobre a vida e obra da Alice Vieira, que de momento está na Ericeira, na Casa da Cultura. Até quando? Até dia 5 de setembro, e depois, em meados de setembro, vai para o Casino do Estoril, onde estará até ao fim do mês. E com estas duas exposições eu quero andar pelo país, ao mesmo tempo a organizar tertúlias com o Rui de Carvalho, com o público, com a Alice Vieira, com o público, para falarmos de uma forma descontraída sobre isto tudo que estamos a falar aqui, que é a valorização dos mais velhos, porque temos aqui dois velhos, que é aquilo que eu gosto de chamar às pessoas, que é aquilo que elas são, Claro. dois velhos que são o sinónimo de envelhecimento ativo. Muito bem. Eu penso que parabéns, de facto, com esse trabalho. Muito obrigado. E também sei que eles, ao tratarem por net, é a forma carinhosa que têm. Antes de terminar, eu gostava de te pedir uma mensagem a quem nos está a ouvir, seja que idade for, seja novo, seja... Porquê é que devemos confiar? Em quem que devemos confiar? Porquê é que devemos confiar na vida? Porque vale a pena viver. Sem dúvida que sempre vale a pena viver, e é o bem mais precioso que nós temos. E aí está uma coisa que faz o matos perfeito com os retratos contados. Há uns anos atrás as pessoas ficavam em casa à espera que a morte chegasse. A morte não, e os impostos, nós não precisamos de esperar por ela, que ela chega sempre. Portanto, quando mais tarde chegar, melhor é. Portanto, vale a pena viver bastante, e nós temos que arranjar energias, arranjar focos para viver o mais possível e para ajudar, acima de tudo, os outros a viver. Que quem não tiver nada para fazer vai ser voluntário, vai ajudar o próximo, vai perceber quem é que precisa da nossa ajuda, porque muitas vezes as pessoas subvalorizam-se, e nós temos sempre valor para ajudar o próximo. E acho que é acima de tudo isso que nós devemos fazer. É uma excelente mensagem, mas Muito também obrigado. não quero que saias daqui sem uma mensagem que o Segredo da Cândida tem para ti. Obrigado. Por isso, à tua frente tens aí um baralho de cartas, peço-te para espalhares, porque elas têm imagens, Ok. Tem imagens de flores, de cores, e por trás tem uma mensagem. Irás só ver essa mensagem quando o teu coração, a tua alma te disser: é esta que estás a amar por mim. Concentração. Eu foco a minha mente num objetivo, o sucesso. Nada mais verdade. Depende de manter a minha energia a fluir numa única direção. Mantenho o pensamento positivo, alerta e preenchido de valores. E isto dá-me a certeza de que estarei a fortalecer os meus projetos. Esta atenção vai tornando a minha mente poderosa de uma forma natural. Nada mais verdade. Então essa é a mensagem que te levas do Segredo da Cândida, como vês, o universo é maravilhoso, por isso não foi por intuição pura que saiu. E com as flores maravilhosas, típicas dos Açores. Agora, gratidão pela tua presença. Eu é que agradeço. Pela história que contaste de ti, e também com o trabalho que fazes, que continuas a ter, que te preenche o coração, e que continuas a ter sucesso, não direi propriamente sucesso, mas continuas a ter essa força, se não for estes outros que te levem, porque sim. Pelos vistos a tua alma e o teu coração é para aí que está. E deixa-me só acrescentar que o projeto é um projeto meu, mas não é só meu, é um projeto de todos nós. Portanto, todos que queiram partilhar histórias podem partilhar as histórias connosco, que nós publicamos no site, porque é o que eu quero, é partilhar histórias da Voz e Netos, porque não existem histórias banais. Todas as histórias são bem-vindas, e quem quiser partilhar connosco, basta enviarem no seu e-mail que a sua história, que nós publicamos no site, porque podemos estar sempre a ajudar alguém. Sem dúvida. Por isso, a mensagem é... Concentração. Então, até breve, Nelson. Até breve, Cândida. Muito obrigado e votos de muito sucesso. Obrigada. Rádio Ave.com